Olá, alunos. Vamos conversar um pouquinho sobre condução de calor em superfícies cilíndricas, né? É muito comum aí tubulações terem aí dentro aí uma temperatura interna que a gente chama de T1 e tem uma temperatura externa chamada de TE, né? Aí eu tenho um raio 2 e um raio 1, né? Ou raio interno e raio externo. Vamos supor que eu tenha aqui TI, a temperatura interna seja maior que a temperatura externa, ou seja, o calor está saindo do cilindro. Vamos supor que aqui está passando aqui um fluido quente aí dentro. E aí, obviamente, se não houver nenhum isolamento, haverá uma troca de calor radial, né? Ou seja, o calor ele sai radialmente para o exterior, dessa forma assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um comprimento de tubulação, tubo L, né? Nesse caso, e também eu conheço aqui qual K, ou a condutividade térmica desse tubo, ou desse cilindro. Para a gente calcular a troca de calor, a gente usa a seguinte expressão. É a ΔT, e ΔT nesse caso é a TI menos TE, ou seja, considerando que a TI é maior que TE, é a variação de temperatura positiva da temperatura interna menos externa, e a externa nesse caso é da superfície aqui, dividido pela resistência equivalente. Resistência equivalente é dado por essa expressão, logaritmo natural de R2 sobre RI sobre 2π L K do cilindro. Então vejam que o logaritmo natural de R2 sobre R1, você faz a divisão do R2 sobre R1, que são os raios, né, desses dois cilindros, e depois tira o logaritmo natural. Como exemplo, imagine que eu tenho aí um cilindro, aí, uma tubulação de 10 metros de comprimento, com um raio interno de 12,5 milímetros, ou seja, um diâmetro interno de 25 milímetros, e um raio externo de 15 milímetros. Então vejo que é como se eu tivesse aí um tubo com diâmetro interno aí de 25 milímetros e externamente 30 milímetros, não é isso? Então o que aconteceu? Isso aqui então é 25 milímetros por fora, diâmetro externo de 30, né? Então, o que eu posso dizer é que eu tenho uma parede aí, a parede tem 2,5 milímetros, não é isso? Para cada lado, né? Isso aqui é a espessura da parede, ó. Ok, imagine então que eu tenho um fluido passando aí dentro dessa tubulação, esse fluido está a 100 graus Celsius. Temperatura externa, vamos considerar que a temperatura externa do tubo está a 18 graus Celsius. E que esse tubo tem um K, ou a condutividade térmica de 40 watts por metro grau Celsius. A troca de calor, nós já vimos que é a temperatura interna menos externa, dividido pela resistência equivalente, que nesse caso vai ser logaritmo natural de R, nesse caso aqui é R2, né? Vamos arrumar aqui, ó. R externo menos RI, só para ficar igual R2 sobre R1, né? Aqui, ó. 2π L K do tubo. Veja que o L eu tenho, o L nesse caso é 10 metros. E o K do tubo eu também tenho aqui, ó. 40, não é isso? Fazendo a conta, esse valor aqui de cima, o logaritmo natural de 15 sobre 12,5 dá 0,1825, 23, dividido por 2 vezes π, vezes 10, vezes 40, que dá 2.512. Ou seja, a resistência equivalente é muito baixa, ó. Dá 0,000725. Logo, a troca de calor é 100, internamente era 100, e por fora 18, né? Então vai dar, olha só, 112 mil, não, mais, né? 1.129.917 watts. É muita quantidade, né? Ou seja, troca de calor muito elevada. Por isso que se usa isolamento de tubo, como eu vou mostrar agora. Vamos supor a mesma situação ali. Eu vou considerar que a temperatura interna seja de 100 graus. Vou dizer que aqui fora o ar está a 25 graus. Que a coeficiente de convecção externa de 25 watts por metro quadrado grau Celsius. E agora, ó, eu inseri aqui um isolamento térmico.
É o mesmo tubo anterior, só que agora eu introduzi um isolamento térmico. E eu vou dizer agora que o R3 é 25 milímetros. Ou seja, eu estou usando aí um isolamento de 10 milímetros, né? Lembra que o R2 era 15 milímetros. Aí eu inseri um isolamento de 10 milímetros, que é 1 centímetro, né? E esse isolamento é de EPS, ou seja, poliestireno com condutividade térmica bem baixa, 0,035 watts metro grau Celsius. Eu pergunto nesse caso, qual a temperatura da superfície TE, ou se quiser chamar também, pode chamar de TS, né? Para ficar mais fácil, temperatura superficial externa aqui do isopor. Esse TS aqui, ó, é a temperatura superficial do isopor. Essa de fora. Considerando aí de novo o cada tubo como 140 watts por metro grau Celsius. Fazendo isso, a gente pode construir um circuito elétrico análogo, né? Circuito elétrico. É uma analogia que a gente faz aí com a área de eletricidade, ó. E aqui dentro é TI, aqui fora é T do ar, ó. A primeira resistência é do tubo. É o cada tubo aqui. A segunda resistência aqui é decorrente do EPS, ó. E a terceira resistência é devido à convecção do ar externo. Então é dessa forma que a gente escreve, né? Calculando isso, vai dar uma resistência equivalente agora de 0,2579 graus Celsius por watts. E o calor trocado vai ser 100 menos 25, por quê? Temperatura do ar é 25, temperatura do fluido é 100. Então, o ΔT agora é 100 menos 25, dividido por 0,2579, que dá 290,7 watts, 291 watts. Então, vejam, gente, que agora baixou muito o valor da troca de calor, por isso que se isola, né? Toda vez que eu tenho um fluido quente escoando, é muito comum se colocar um isolamento térmico, né? Uma esponja, tal, né? Ou um material aí poroso, isolante, que possa proteger e reduzir a perda de calor. Se eu quisesse calcular qual a temperatura superficial aqui do isopor, eu posso usar a seguinte expressão. Lembrar agora que o calor trocado, ele sai radialmente, né? E eu posso usar só um circuito elétrico, só na parte final, só aquele pedaço final do circuito elétrico ali, ó. E vamos fazer o seguinte, ó. Agora a resistência de convecção é essa, que já tinha sido calculado anteriormente, ó, eu tenho esse valor. Substituindo, então, na equação, já que o Q já foi calculado, é conhecido, e o 25 é a temperatura do ar externo aqui, eu posso dimensionar aí, ou descobrir qual a temperatura da superfície, que nesse caso dá 32,4 graus Celsius. É isso, espero ter entendido, e até a próxima aula.